Olá, olá, estudantes de educação matemática, aula de número 2 dessa disciplina, aula gravada, porque nós já tivemos também o encontros síncronos. Espero que vocês aproveitem esse conteúdo da aula de hoje. Nós estamos na unidade 1, conforme eu apresentei na introdução. Essa disciplina é composta por 3 unidades, e cada unidade tem os seus componentes. Nós estamos na primeira. Esse componente 2, qual é o assunto de hoje? O ensino de matemática na antiguidade, porque é preciso entender como que o ensino de matemática e o papel da escola nesse ensino se desenvolveu desde as civilizações antigas para compreender o estágio atual do ensino de matemática. O objetivo dessa aula de hoje é conhecer a função da escola para esses povos da antiguidade, particularmente a função da matemática ou a presença da matemática nessas escolas. Convido vocês então a esta jornada. Espero que seja útil para vocês. Essa imagem que vocês estão vendo aí, nós vamos ver para a gente se situar, pelo menos em quantas civilizações e mais ou menos no tempo. Nós temos aí as principais civilizações que eu coloquei mais, tem até os europeus, né? Mas a gente vai se concentrar nas civilizações mais antigas. Então, nós vamos ter os antigos egípcios, a civilização datando aí de mais ou menos 3.000 anos antes de Cristo. Nós vamos ter os antigos povos da Mesopotâmia, ou seja, a região entre os rios Tigres e Eufrates, também ser um pouco antes, 3.500, 4.000 anos antes de Cristo. Os antigos hindus, a civilização hindu, 2.500 anos antes de Cristo. Os chineses, a civilização chinesa, os povos de Israel, os antigos gregos, já um pouco mais recente aí nessa linha do tempo, e o Império Romano, e vamos até aí, por hora, tá bom? Por hora, o Império Romano nós não vamos falar por conta da contribuição deles também. Até vamos falar um pouquinho, mas não agora, né? Não nessa aula, sobre o Império Romano. Nessa aula nós vamos parar nos antigos gregos, cerca de 800 anos. 800 não, começa em 800, mas ficou um período maior de tempo entre o século 8 e o século 4, 3 até, Euclides também, século 3 antes de Cristo, tá? Então nós vamos abordar desde 4.000 anos antes de Cristo até cerca de 300 anos antes de Cristo, com essas civilizações antigas. O papel da escola nessas civilizações. Vamos lá, então? Fiz uma linha do tempo aqui só para vocês relembrarem que cerca de 4.000 anos antes de Cristo é o período em que nós fazemos a separação entre a história e a pré-história. Então, a pré-história é o período que antecede os primeiros registros escritos, de uma língua escrita. Então, nós vamos ter lá os períodos paleolítico, neolítico. Agora, a história ela vai compreender a pesquisa do passado dos seres humanos depois da invenção da escrita. Então, nós vamos ter as civilizações que eu estava falando para vocês, mas aqui um pouco mais colocado assim, numa linha do tempo, né? Nós vamos ter os egípcios, concomitantes com os babilônicos, a Grécia antiga, aí o período, da Grécia vai ser grande, porque a gente tem desde a Grécia antiga, o período helenístico, vai olha lá como é grande, de 1900 até cerca do século 4 a.C. Então pega um período bastante grande aí a influência dos gregos.
Depois vem o Império Romano, a queda do Império Romano em 476 vai dividir a Idade Antiga, que é o que a gente chama de Antiguidade, e a Idade Média. A Idade Média vai durar cerca de 1000 anos, porque de 476, que é a queda do Império Romano, que abre a Idade Média, até o fim da Idade Moderna, até o fim da Idade Média para o início da Idade Moderna, com a queda de Constantinopla, que se deu em 1453, vão mais ou menos 1000 anos. A idade, então não está, se vocês forem ver os tamaninhos dos quadrinhos, não está proporcional ao tempo. Aí nós entramos na Idade Moderna, que foi relativamente curta, alguns poucos anos, entre o fim da Idade Média, no século XV, até a Revolução Francesa, no século XVIII. E depois entramos na idade que estamos, a partir da Revolução Francesa, na idade contemporânea. Então, só para a gente relembrar um pouquinho essas datas, hoje nós não vamos entrar em Império Romano, Idade Média, nada disso. Nós vamos parar no período helenístico. Helenístico. Eu juntei helenístico com neolítico. O período helenístico da Grécia. Então, nós vamos falar dos povos, principalmente mesopotâmicos, egípcios e gregos. Os povos primitivos, que povos primitivos são esses? Antes de egípcios e babilônios, ou seja, lá antes da invenção da escrita. Então, quer dizer, na nossa linha, no período aí paleolítico e neolítico, tá? Então, esses povos primitivos, de cerca de 10.000 anos antes de Cristo, os homens da caverna mesmo, tinham um processo educativo. Não é porque eles não tinham a escola em si, como a chamamos hoje, como um ambiente, um local à parte, mas existia o ensino. Como que era esse ensino? Era um ensino para a vida. As crianças aprendiam com os adultos, com os mais velhos, então era um ensino para viver, para sobreviver por meio da vida, ou seja, por meio da experiência. Então, como era esse processo educativo? Era a transmissão do conhecimento através de crenças e práticas. Na imagem vocês podem ver uma pessoa aí representando um animal com chifres e talvez esteja ensinando os perigos que sejam esses animais. Para que isso era importante? Como forma de garantir a sobrevivência da espécie. Avançando um pouquinho mais, cerca de 4.000 anos, né, saindo do homem das cavernas, um homem itinerante, nós vamos ter o desenvolvimento, o homem deixa de ser nômade e passa a desenvolver a agricultura e a pecuária. Assim, a educação não dá mais para ser só a transmissão do conhecimento. Essa sociedade mais organizada, mas ainda primitiva, tem uma divisão de trabalhos, como vocês podem ver aí na imagem, né? Aqueles que são os caçadores, aqueles que são os tecelões, que são os artesãos, enfim. Então, nós vamos ter uma divisão de trabalho que vai acabar demandando dessa sociedade uma forma de educação diferenciada para cada segmento da sociedade, tá? Então, a divisão do trabalho, ou seja, a execução e a organização, faz surgir esses indivíduos com tempo para pensar. Porque antes, lá na época das cavernas, não tinha essa divisão do trabalho. Então, todos tinham que lutar pela sobrevivência e não existia, vamos dizer, esses indivíduos com tempo para pensar seriam os intelectuais, tá? Agora, numa sociedade mais organizada, ela pode existir e vai existir aqueles que pensam na organização da sociedade, a gente me fugiu a palavra, no armazenamento dos bens. Por quê? Porque agora nem todo mundo precisava caçar para comer. Existiam os caçadores e para eu comer eu podia dar em retribuição um outro trabalho. Deu para entender o que eu estou querendo dizer? E esse trabalho podia ser também
né, e incluindo o trabalho intelectual de organização da sociedade, de defesa, o papel até de liderança. Então, essa educação para esse tipo de sociedade com divisão de trabalho tem que ser diferenciada para aqueles que vão ser os organizadores, ou seja, as classes dirigentes, e para os trabalhadores comuns. É aqui em 6.000 anos antes de Cristo, com essa sociedade primitiva, que começa a surgir o trabalho intelectual e o papel da educação diferenciando um de outro. Geralmente, você aprendia o ofício, né, o trabalho, com os pais. Então, existiam famílias dedicadas a tal atividade, famílias inteiras de artesão, famílias inteiras de caçadores. E os organizadores também. Era uma herança que os pais ensinavam aos filhos e os filhos herdavam a função do pai, o ofício do pai. Então, aqui nós começamos exatamente com o papel da educação para diferenciar os indivíduos em uma sociedade, desde criança. Então, nós temos aí nessa imagem umas crianças egípcias treinando para ser escriba, porque a profissão de escriba era extremamente valorizada, né? Esse trabalho de escriba era o trabalho... desculpem os cachorros, gente, essa rua é muito barulhenta, viu? Mas a profissão de escriba era extremamente valorizada na sociedade egípcia, e abaixo do faraó e abaixo da classe sacerdotal vinha que era logo depois na pirâmide, né, hierárquica. Então, as crianças que eram selecionadas, né, que tinham um poder, uma capacidade e podiam receber essa educação, elas iam para escolas para aprender a fazer determinadas coisas. Uma das coisas era contar e escrever. Bom, então nesses povos que eu estou falando para vocês, nos povos antigos do Egito e da Mesopotâmia, nós vamos ter esse tipo de educação. Uma educação mais técnica, tipo do fazer, que era o ofício, na verdade, dos artesãos, e que era transmitida oralmente, da mente de pai para filho, ou quando algum desse artesão não contratava, mas aceitava um aprendiz. E era transmitida como? De forma oral. Depois tinha uma outra educação, que era uma educação intelectual e não prática, destinada então à classe dominante, aos sacerdotes, à aristocracia e, no caso, os escribas. Baseada então essa educação intelectual não mais na transmissão oral, mas na escrita através da repetição. E esse tipo de diferenciação na educação vai gerar uma concentração do poder em grandes cidades e impérios. Por isso, a valorização do escriba. O escriba, ele tinha a função, além de escrever, de ser contador, de ser medidor de terras, de até fazer juízo, né, para fazer justiça. Então, o escriba, como eu disse para vocês, era muito valorizado. Entre os egípcios, que fica lá no norte da África, na imagem eu estou mostrando aí para vocês, né, o mapa da África, e em verde onde fica o Egito hoje. Mas o Egito Antigo, ele não respeitava essa geografia atual, mas ele fica aí no norte da África. Há registros que ficaram justamente de escribas que escreveram papiros sobre estudos que eles fizeram. Nós temos o registro de que os problemas que eram enfrentados, que eram resolvidos por essa sociedade, eram problemas extremamente práticos. Por exemplo, envolvia o cálculo de área de terrenos, ladrilhos para uma construção, alimentação do gado, quantidade de grãos armazenados. Lembra que eu falei para vocês? O escriba muitas vezes fazia o papel de contador.
qual era o preço do pão e da cerveja. Então, os egípcios, eles priorizavam esses conhecimentos matemáticos bem associados à aritmética, às contas, às operações e à geometria prática. Era isso que os escribas aprendiam. Como sabemos disso? Através de um documento histórico chamado Papiro de Hind, que é datado, estimado, de 1650 a.C. Papiro de Hind, porque foi um historiador inglês que adquiriu essa peça, provavelmente, né, no mercado negro egípcio, e ficou conhecido como Papiro de Hind, mas na verdade esse papiro foi escrito por um escriba chamado Ames. Então, às vezes você pode encontrar esse mesmo documento chamado de Papiro de Ames. É uma coleção de situação-problema. Na verdade, é um caderno de um aluno, né? E cada problema, então você tem um problema, uma situação-problema, igual eu falei lá, o preço da cerveja, a ração do gado, o estoque do trigo. E aí ele enunciava a situação, o problema, e resolvia detalhadamente. Um exemplo, aí eu peguei o problema 26. Uma quantidade e seu, sabe esse 4 com barrinha? A barrinha em cima do número para os egípcios era uma fração. Então, na verdade, esse 4 barra é 1/4, tá? Uma quantidade e seu 1/4 fazem 15. Qual é a quantidade? Tá vendo que é um problema de equação? Qual é a quantidade? Dá para vocês calcularem? Uma quantidade, que seria a variável, a incógnita deles, e ser 1/4, dá quanto? 15. É uma equação do primeiro grau. Aí ele está perguntando, qual é a quantidade? Uma outra... Aqui está num outro papiro, tá? Mas um outro texto que também nos mostra como que eles colocavam o problema e resolviam o problema, tá num desafio lançado sobre a pirâmide. Olha ela só. Sou o escriba, o chefe dos trabalhadores. É um desafio que um escriba vai apresentar para o outro. Então, ele vai lançar um problema e de ver se o outro escriba é capaz de resolver. Colocamos de pé, ao lado da pirâmide, uma vara de um côvado. Côvado era uma unidade de medida que os egípcios usavam, equivalente ao nosso metro. Claro que não é equivalente, né? Tem outra, como é que fala? Nós usamos um metro para medir, né? Isso tem 1 metro, 2 metros, 3 metros. Eles usavam um côvado, tá? Era uma unidade de medida. Então, uma vara de um côvado de altura. A vara projeta uma sombra de 2 côvados de comprimento. Nesse instante, a pirâmide projeta uma sombra de 395,33, né, 1/3 côvados. Sua base tem 301,90 côvados de lado. Responde-no, qual é a altura da pirâmide? Os escribas estarão reunidos, mas nenhum saberá como fazê-lo. Voltar-se-ão para ti e te dirão: Tu és um escriba hábil, meu amigo. Responde rápido para nós. Honra a tua reputação, para que não te possa dizer: existe alguma coisa que ele não sabe. Tá vendo? Olha que interessante. Esse negócio de vara e sombra com a altura da pirâmide é o que Tales resolveu tempo depois, mas é um problema lançado e ele deixa como um problema aqui. E você sabe resolver? Né? Estou fazendo essa pergunta para você. Você conseguiria resolver esse problema? Então foi um problema lançado. Então nós temos uma citação aqui que está lá no livro Leis, de Platão. Platão fala um pouco sobre esse conhecimento prático. Então, olha só o que ele vai dizer sobre a matemática egípcia, né? Platão vai nos contar que foram inventadas para as crianças jogos e diversão, para o ensino de cálculo e aritmética, adaptando às aplicações úteis dos números. Isso traz grande proveito para as crianças que aprendem, preparando-se assim para ordenar um acampamento, para guiar uma marcha às tropas, para conduzir uma expedição e administrar uma casa,
tornando-se homens mais ativos e mais úteis a si mesmo em qualquer campo. Platão está falando sobre educação. Ele está dizendo que quando você traz esse ensino, tá vendo? E com jogos e diversão, né? Você vai formar alguém que estará mais apto na vida adulta a gerir, a organizar certa atividade. Aí ele fala de acampamento, de tropas de casa. Então é isso, que a educação faz dos homens mais ativos e úteis à sociedade. Então já é uma apologia ao poder que a educação tem de transformar, a educação das crianças, de transformar os homens em cidadãos mais úteis. Isso é um texto de Platão. Platão é lá do século 4, não lembro se é 4 ou 5, mas vou colocar 4 aqui, 4 antes de Cristo. Falando em Platão, falamos, né, de como essa escola, essa educação estava posta entre egípcios e, por conseguinte, também, eu falei mais dos egípcios, mas os babilônios estavam mais ou menos no mesmo nível dos egípcios. Agora nós vamos avançar um pouquinho mais para uma matemática diferente. A gente viu que esse tipo de problemas dos egípcios, esse tipo de educação era voltado para a prática, para o cálculo de quantidades, de como fazer as coisas. Já a matemática dos gregos vai avançar. É chamada de matemática racional, em contraposição à matemática prática desenvolvida por egípcios e babilônicos. Então vamos ver como é a matemática racional dos gregos. Para aqueles que fazem a disciplina de geometria, história da geometria, vai ver algumas coincidências, poucas slides que estão comuns lá, mas o foco aqui é outro, tá? Então nós vamos ver aqui a civilização grega. Civilização grega que começou, a gente viu lá na linha do tempo, mais ou menos 1900 a.C., ela não é a Grécia que a gente vê hoje. Eu não trouxe o mapa atual, mas não é a Grécia que fica só lá na Europa, mas a civilização grega desenvolveu-se aí entre o mar Egeu, que é esse aí do meio, que engloba da Europa até a Ásia Menor, essas ilhas, o mar Jônico, que está do lado de cá, e o mar Mediterrâneo. Então, a civilização grega, ela englobava várias ilhas, várias regiões, que não só a Grécia continental. A antiguidade clássica na Grécia. Lembra que a Grécia, que eu mostrei para vocês, teve alguns períodos. A helenística e... enfim, a Grécia clássica, a Grécia helenística, ela foi dividida em períodos, tá? E esses períodos eu vou listar aqui rapidamente para vocês. O pré-homérico, que seja, antes de Homero. Então existiu uma divisão na história da Grécia antes e depois de Homero. Por que Homero foi importante? Porque existem escritos de Homero, no próximo slide eu vou falar para vocês, em que a partir de Homero a gente consegue fazer há uma mudança, né? Mesmo. Por isso que alguém é que mudou. Então tem antes e depois de Homero. Igual quando nós dividimos o tempo em antes e depois de Cristo. É alguém que trouxe uma coisa diferente, tá bom? Então, o período pré-homérico vai de 1900 a 1100. A gente tem uma educação chamada de educação heróica, que vai ser centrada nos valores da família. É assim que vai ser a educação grega. Já o período homérico, que vai de 1100 a 700, já não é mais uma educação do herói, centrada nos valores. É a formação do guerreiro, ou seja, a gente muda o foco para a formação do soldado. E tanto nessa educação heróica quanto na formação do guerreiro, nós vamos não ter na sociedade grega nenhum valor, a escrita ou a matemática. Já no período arcaico, nós vamos ter uma formação bem baseada na formação jurídico-moral, justamente porque é nesse período que a Grécia começa a se organizar politicamente
de forma a trazer até o que a gente conhece hoje como a democracia. Começou lá nesse período, lá na Grécia. Então, lá era importante que você tivesse essa formação jurídico-moral, das leis e da moral. Valorize, então, os atributos físicos. E como é que se aprende? Por imitação. Por fim, chegamos na Grécia clássica. Agora sim, uma educação centrada no indivíduo e não mais em prol da sociedade, mas no desenvolvimento das habilidades do indivíduo. Valorize, então, que é a herança que nós vamos ter da Grécia clássica. Então, quando falamos em Grécia, olha que eu falei ali, ó, Antiguidade Clássica, Grécia. Então, como o período assim, da Grécia foi grande, o que eu quis mostrar com essa divisão é que quando nós falamos em gregos, nos filósofos gregos, nos pensadores gregos, na influência grega, nós estamos falando desse período que vai de 500 a 300 a.C., do século 6 ao século 3 a.C., que é chamado de Grécia Clássica, é o período clássico, que a educação é centrada no indivíduo e vai valorizar tanto o aspecto intelectual, o ensino da escrita e a leitura. Aqui já tem uma valorização. E a valorização da matemática, o desenvolvimento de matemáticas, de uma forma de pensar a matemática diferente vai acontecer nesse período clássico. Como eu falei para vocês, eu ia falar de Homero, né? Então, Homero foi um poeta grego. Então, tudo o antes e depois de Homero, por quê? Porque as narrativas de Homero marcaram a história grega. Então a gente conhece a Grécia antes e depois de Homero. Então ele é um poeta grego que vai narrar histórias a partir da tradição oral das lendas heróicas. Então essas lendas já corriam passada oralmente dos mais velhos para os mais novos. Mas Homero faz o quê? Escreve duas grandes obras. Ilíada e Odisseia. Daqui a pouco eu vou falar delas. Mas essa obra, né, esse conjunto de obras escritas por Homero, vai definir os princípios éticos e os padrões de comportamento da sociedade grega. Por isso que existe a Grécia antes e depois de Homero. A Ilíada é uma epopeia da conquista Ilíada. Por que Ilíada? Porque vai ser a história da conquista de uma região chamada Ílio. E essa região chamada Ílio, nós conhecemos por Troia. Ela vai eternizar personagens que ficaram conhecidos, personagens lendários como Aquiles e Heitor. Heitor representando o herói de Troia e Aquiles, o herói da Grécia. Odisseia narra acontecimentos fantásticos de uma viagem de Odisseu, por isso Odisseia, né? A jornada de Odisseu, que é chamado de Ulisses. Então, a Ilíada vai falar da Guerra de Troia. Então, na Guerra de Troia, o exército vai voltar para a Grécia, né? Para alguma região da Grécia lá. Então, a Odisseia vai contar esse retorno. E esse retorno acontece sem imprevistos, dura muito mais do que deveria, e ele vai narrando os acontecimentos fantásticos que acontecem. Então, quando vocês vêm falar da Medusa, aparece na Odisseia, monstros marinhos e tudo mais. Então é isso. Homero vai deixar essa grande obra que fez diferença aí na história e nos princípios que guiaram os gregos. Como eu disse para vocês, o que nos interessa é a Grécia clássica. Então, no século 5 e 4 a.C., o que acontece? Começa essa organização política. Então, a Grécia não era um reino único, mas ela tinha unidades independentes, separadas, chamadas de polis, as cidades-estados. Então, a cada polis era uma unidade independente, administrativa, religiosa e militarmente. O cidadão, ou seja, aquele com direito a voto, ou seja, o cidadão homem, livre, né? Então, que representava uma parcela mínima da sociedade, mas aquele que era considerado cidadão, ele tinha o direito de reger a cidade. Diferente, por exemplo, entre as civilizações egípcias
e babilônicas que tinham uma figura central no rei, ou no caso da Babilônia, da Mesopotâmia, e no caso do Egito, Faraó, né? Era diferente. O sistema grego de administração era diferente, porque você tinha esse papel do cidadão. Você tinha alguém na gerência, né? Seria equivalente hoje, né? Se a gente tiver um presidente, por exemplo. O presidente, no caso, em países presidencialistas, como nós, o presidente é eleito pelo povo. Então, não é um porque é filho do presidente que vai ser presidente, ele tem que ser eleito, né? Então existia, sim, uma pessoa responsável pela organização da cidade, mas o cidadão, ele ajudava a gerir, talvez eleger e talvez determinar o que deveria ou não ser feito. Então, era uma organização política diferente, mais próxima do que a gente tem na atualidade e muito diferente do resto, na antiguidade, né, do resto dos lugares. Existem controvérsias, né, num sistema assim, que cada um pode pensar de um jeito. Então, como é que a decisão vai ser tomada? Então, essas controvérsias eram resolvidas, né, maneiras de pensar diferentes. Como é que eram resolvidas? Era necessário ter parâmetros de comparação. É por isso que na Grécia, por conta dessa organização política deles, nós vamos ter uma extrema valorização do poder de persuasão. Persuadir é o quê? É você convencer o seu interlocutor que você tem razão por argumentos lógicos. Então é assim que surge a ideia do pensamento racional para justamente ensinar a persuadir. Como é que se você for pensar em vendedores, no treinamento dos vendedores, você vai ver que existem treinamentos para que seja feita a persuasão de alguém, né? Técnicas para isso. Então, o pensamento racional surge na Grécia como uma atividade política e isso vai migrar para a educação. Eu vou ter na educação disciplinas, professores que ensinam técnicas de persuasão e a matemática grega, a geometria grega vai ser transformada por esse tipo de pensamento, porque daí os conhecimentos matemáticos vão ter a necessidade de serem demonstrados. O que é uma demonstração? Uma demonstração é o que? Uma técnica de persuasão. Você convenceu o seu interlocutor que aquilo é válido. Certo, gente? Vocês já tinham pensado que esse tipo de diretriz matemática, como a gente faz matemática hoje, tem o seu nascimento lá no pensamento, no sistema político e no pensamento que surgiu na Grécia clássica. Assim, no século IV a.C., nós vemos o que a gente chama de primeira mudança de perspectiva na matemática. São os pensadores jônicos, ícone mais importante para a matemática desses pensadores jônicos é Tales de Mileto, porque a cidade de Mileto ficava no Mar Jônico. Então, esses pensadores jônicos percebem a matemática como uma rica fonte de conhecimento, na tentativa, então, de encontrar respostas racionais sobre a origem e essência do mundo. Como é que, então, os filósofos queriam saber o porquê das coisas, por que as coisas eram como eram. Lembra do mito da caverna que a gente viu? Por que será que nós só estamos vendo sombras e tomando as sombras por realidade, ou nós estamos vendo a realidade, ou será que tem uma forma de deduzir qual seria a realidade? Esses pensadores jônicos descobriram que a matemática podia ser uma ferramenta muito interessante para que a gente pudesse se desvencilhar das sombras e enxergar um pouquinho da realidade. Então, há uma diferença entre o que é verdade e o que é verossimilhança. O que é verdade? Verdade é o que é a realidade. E verossimilhança, aquilo que parece ser, ou seja, a sombra. A sombra é verossimilhante, a verdade é o que é. Mas como é que eu diferencio uma coisa do outra? Através de ferramentas específicas, e a matemática, por esses pensadores jônicos, foi compreendida como um instrumento muito útil para que a gente pudesse descobrir
pedacinhos da verdade, vamos dizer assim. Sem o auxílio da nossa percepção através dos sentidos, só usando a racionalidade, o pensamento, a lógica, a dedução. É assim que nós temos essa mudança de uma matemática extremamente prática, que só usava os sentidos para como fazer, transformando problemas numéricos e resolvendo com cálculos e algoritmos. Nós vamos ter essa mudança no século IV para uma matemática que a gente chama de matemática racional. Agora é uma nova matemática, não é a matemática dos cálculos, mas uma matemática que ajuda a organizar as ideias, a estabelecer sequências lógicas para quê? Para descobrir a realidade, ou seja, para encontrar os princípios fundamentais sem ser enganados pelas sombras. Assim nascem as argumentações, necessidade de argumentações consistentes e das demonstrações em matemática. Principais pensadores gregos da antiguidade, relacionado aqui tanto à matemática quanto ao ensino dela. Nós vamos ter Tales de Mileto, como eu disse para vocês, que foi um pensador jônico, considerado o primeiro matemático dessa matemática racional. Ele tem grande influência na matemática racional abstrata. O próximo, que vocês também conhecem, Pitágoras de Samos. Pitágoras de Samos, discípulo de Tales de Mileto, influenciou tanto a matemática como seu ensino. O seu ensino por quê? Porque ele fundou uma escola que durou por 400 anos, chamada de Escola Pitagórica, né? Porque é a escola de Pitágoras. Estabeleceu, então, a matemática como uma disciplina. Então, a primeira vez que a matemática aparece como uma disciplina separada para o filósofo é na escola pitagórica. Pitágoras entendia que a matemática era fundamental para se pensar o mundo. E o matemático, então, era um filósofo, não existia o matemático. O que existia eram os filósofos. E nós vamos ter um outro, que daí esses talvez vocês não conheçam, bem relacionado ao ensino agora, né? Então eu tenho Protágoras, então Pitágoras e o Protágoras. Quem foi Protágoras? Um pouquinho mais novo que 100 anos depois de Pitágoras, o Protágoras foi um sofista. O que é ser um sofista? Vai ser a herança aí dos primeiros professores, tá? Sofistas eram pessoas intelectuais que viajavam de cidade em cidade ensinando. Ensinando o quê? Matemática, como era Pitágoras? Não. Eles ensinavam a arte do discurso, ou seja, da persuasão. Lembra que eu falei para vocês que isso era muito importante para o cidadão, para exercer o seu poder de persuasão sobre o outro? Então, os sofistas, eles valorizavam a retórica. A retórica não era a busca da verdade, como era o objetivo dos filósofos, mas a buscar parecer o que é, tá? Então, você é persuadir, independentemente do que é a verdade. Então, os sofistas, né, esse Protágoras, como o precursor desses primeiros sofistas, ele valorizava a cultura e entre a cultura incluía a matemática, ou seja, era o ensino de matemática incluído num rol de disciplinas geral. Já os filósofos, representados aqui por Pitágoras e Tales, valorizavam a matemática especificamente como um instrumento útil de busca da verdade. Para Protágoras, não. A matemática era mais uma que auxiliava no poder da persuasão, tá certo? E para quem eram os serviços desses sofistas? Para quem pudesse pagar. Os sofistas são os primeiros professores, aí eles eram itinerantes. Hípias de Elis, outro sofista, defende que o jovem grego deve estudar as disciplinas propostas pelos pitagóricos. E quais eram essas disciplinas propostas pelos pitagóricos? Música, astronomia, aritmética e geometria. Para eles, eram essas disciplinas que compunham, né, o conhecimento que precisava ter. Então, o Hípias de Elis, apesar de ser sofista, no sentido de
incluir na cultura geral a matemática, ele defendia que aquilo que era feito na escola pitagórica devia se estender a mais pessoas, a jovens gregos, os futuros cidadãos da Grécia. A escola pitagórica, em particular, né? Ela era um centro de estudos religiosos, científicos e filosóficos. Filosófico o quê? O que é filosofia? É o amor à sabedoria. E matemática? O que é aprendido? Então, a palavra matemática surge entre os gregos e significa isso, aquilo que é aprendido. Acreditavam os pitagóricos que os números inteiros positivos são a causa das características do homem e da matéria. Então, eles tinham uma espécie de numerologia. Cada número tinha lá um significado e eles iam somando os números e chegando num número para cada coisa e davam um significado através do número. Então, para eles, cada número dava uma característica, tá? Então, eles tratavam a matemática de uma maneira extremamente abstrata, ou seja, filosoficamente, desvinculada dos problemas práticos, diferente dos mesopotâmios e dos egípcios, tá vendo? Que eu falei para vocês, houve uma mudança de perspectiva na matemática, e isso foi para o ensino, porque agora nós estamos falando de uma escola, do que os jovens dessa escola aprendem essa matemática abstrata e não mais a matemática prática como era na escola de egípcios e babilônicos. Elevaram os pitagóricos a ciência dos números. Quem que é a ciência dos números? A aritmética. Hoje, atualmente, a gente conhece como teoria dos números. E da geometria. A geometria entre os babilônicos e os egípcios era só para resolver problemas de medição de terras, geometria. Mas entre os gregos não. Ela foi elevada à categoria de arte maior, ou seja, ela seria estudada de maneira abstrata e não em particular, com problemas práticos. E isso é o que era feito na escola pitagórica. Tem várias contribuições dos pitagóricos, eu coloquei aqui algumas. Não vou ficar falando delas, não, porque não é o foco, mas os pitagóricos desenvolveram na sua escola muitos resultados matemáticos, dentre eles a demonstração do teorema que a gente conhece como teorema de Pitágoras, muitas propriedades dos números inteiros, identidades algébricas demonstradas por métodos geométricos, classificação de números, vários resultados da geometria. Então é isso, né? Eles contribuíram bastante. Tem um trecho que eu queria discutir com vocês, porque nesse slide aqui, olha, a gente tem de um lado, do lado esquerdo, dois filósofos, Tales de Mileto e Pitágoras de Samos. E do outro lado, dois sofistas, Protágoras e Hípias, que ambos valorizavam o conhecimento, o ensino da matemática, porém, sobre outro ponto de vista. O do lado direito, né, os sofistas, defendiam o ensino de matemática para que você ficasse com uma rapidez de raciocínio que pudesse te ajudar no poder da persuasão. Já Tales e Pitágoras eram filósofos que valorizavam a matemática pela sua capacidade nata de compreender o mundo. Então, nós temos dois lados, aí, dois tipos que conviveram ao mesmo tempo e são conflitantes, que tinham mentalidades diferentes. Mas os sofistas, Tales e Pitágoras, fizeram uma escola restrita. Já os sofistas levaram essa educação para as ruas, viajando de cidade em cidade com quem pudesse pagar. Então, portanto, as ideias sofistas espalharam-se muito mais. Então, é por isso que nós temos essa frase adaptada, né, de um livro que diz: foi obra dos sofistas a introdução do ensino matemático na formação dos jovens gregos. Desde então, não deixaram de fazer parte da educação superior. Então, os sofistas levaram essa importância da matemática. Então, quem foi que inventou de colocar essa disciplina de matemática na escola? A gente podia fazer essa pergunta, né? Quem foi que inventou? Pronto, já sabemos. Foram os sofistas lá no século IV, no período da Grécia clássica.
desde então, não se cogitou mais que essa disciplina saísse do currículo das escolas. Então, aqui, como eu falei para vocês, existe uma disputa aí de pensamentos. Então, nós temos, agora eu vou trazer alguns filósofos que não relacionados direto à matemática, mas ainda filósofos, né? Nós temos as ideias de Sócrates. Sócrates, quem fez aí filosofia vai lembrar desse nome, né? Sócrates, no século V a.C., ele vai se preocupar com o aperfeiçoamento da alma e não apenas com os conhecimentos técnicos para obter sucesso e poder. Então, tá vendo a ideia de Sócrates? Sócrates valoriza a educação, mas ele acha que não é só para termos práticos da vida em si, mas como um aperfeiçoamento, um burelamento da alma do ser. Então, com esse pensamento, ele se coloca claramente contra os sofistas, contra a ideia dos sofistas. Porque, como eu já disse para vocês, a ideia dos sofistas era levar o conhecimento para quem pudesse pagar, com um objetivo muito claro de domínio. Porque quando eu falo em poder de persuasão, poder do discurso, é para dominar o outro. Sócrates não pensava assim. E o discípulo mais famoso de Sócrates foi Platão, inclusive aquele que divulgou as ideias de Sócrates, porque Sócrates não deixou nada escrito, é Platão. Então, Platão ele vai defender a educação para a filosofia, a formação do homem, que é isso, preocupar com o aperfeiçoamento da alma. Ele concebe a matemática como um conhecimento importante para despertar o pensamento do homem. Então, olha só, a matemática nos ajuda a pensar melhor, tá vendo? Então, não tem nada a ver com a prática dela, fazer ou calcular, aplicar, não. A matemática, para Platão, é um conhecimento importante para despertar no homem o pensamento, a capacidade de pensar, de ordenar as ideias. Já Isócrates é um sofista, então existe oposição clara e eles conviveram aí no mesmo tempo, né? Mesmo espaço-tempo, existiu uma disputa entre Isócrates e Platão. Então, Isócrates é um sofista, a gente já sabe o que é um sofista, ele vai defender a educação para a arte do discurso, então é importante educar para que a pessoa desenvolva a arte de falar, falar para convencer, falar para dominar, falar para ter poder. E ele vai valorizar também a matemática, mas pelo seu valor prático. Como a matemática me ajuda a desenvolver um argumento lógico para convencer, diferente de Platão, com base em Sócrates, que era um conhecimento para despertar o próprio pensamento do homem. E Sócrates é considerado pai da cultura humanística. Nós vamos ver isso lá no fim da Idade Média. Então, Sócrates vai aparecer, mas não agora, que agora nós estamos falando dos povos da antiguidade. Mas essa Grécia clássica vai ser muito importante para entender as bases da pedagogia. Então, Isócrates e Platão vão ser juntos a base de uma nova pedagogia, uma nova forma de compreender a educação dos jovens. A proposta platônica, qual era para a educação dos jovens? Era o ensino de matemática dividido em dois níveis, elementar e o superior. O que era o nível elementar no ensino? Todas as crianças. Então, para Platão, na proposta platônica, era que todos os jovens tivessem acesso a esse tipo de conhecimento, que era o quê? Todas as crianças deveriam aprender os rudimentos matemáticos. Estou falando só de matemática aqui, tá? Específico da disciplina. Eles não chamavam de matemática, né? No geral, porque lembra que a gente viu que eram as 4 artes, né? Geometria, astronomia, música e aritmética. Mas enfim, isso tudo hoje a gente chama de matemática, né? Então, ele entendia que basicamente as crianças deveriam saber contar, saber trabalhar com frações, ter a noção de número par e ímpar, trabalhar corretamente com proporcionalidade, conhecer a geometria e suas aplicações, só as aplicações, não aquela geometria, não a teoria da geometria,
e saber de astronomia o suficiente para usar um calendário. Então, isso seria para todos. Foi isso que ele chamou de ensino de matemática elementar. Uma correlação com a atualidade seria o equivalente ao ensino fundamental nosso. O que um aluno do ensino fundamental precisa saber? Aí ele elencou o que precisava saber. E um nível de ensino superior. Aí haveria uma seleção dos mais dotados, ou seja, não é uma matemática agora para todos, mas para aqueles que revelassem maior facilidade de aprender, melhor memória e, olha só o que ele fala, incansável dedicação. Então ele pensa que para fazer matemática superior era preciso ter disciplina. E esse ensino era destinado a quem? Aos filósofos apenas, que eram esses mais bem dotados eram os filósofos, né, que seriam os filósofos, e os futuros governantes. Os governantes precisavam saber mais matemática racional para dominar, para governar, sem vestígio, e só a matemática abstrata, né? Sem vestígio da experiência sensível. Então, olha como o ensino de matemática separava as pessoas de acordo com a proposta platônica. Historicamente, o que aconteceu, né? Que lembra da disputa? Platão e Sócrates? Historicamente, Platão foi vencido. Apesar de ser o nome mais lembrado, nós ouvimos falar de Platão, mas não ouvimos falar em Sócrates. Mas Platão foi vencido. Ele não atingiu seu objetivo de uma educação matemática em seu conjunto desde o nível elementar. E Sócrates foi o educador da Grécia e de todo o mundo antigo. Os sofistas ganharam aí o cabo de guerra e foi assim que determinaram a educação da antiguidade. Consequentemente, vão ter influências sobre a Idade Média, sobre o Renascimento e até hoje. Nós vamos ver isso nas próximas aulas. Para fechar, uma aula sobre, né, escola, não poderíamos deixar de falar sobre a etimologia da palavra escola. Etimologia é isso, a origem da palavra escola. Aí eu vou comparar com educar e ensinar, tá? Escola vem do grego, por isso é importante a gente ver um pouquinho da história dos gregos. Então, lembra da escola pitagórica? Então, escola vem de escole, do grego, e significa lazer. Olha que interessante isso. Por que será que escola está relacionada com lazer? Atualmente você conseguiria fazer essa correlação de escola com lazer? Bom, não sei você, eu não. É justo o contrário, me parece que escola dá trabalho, né? Então, por que será que os gregos associaram lazer com escola? Justamente tem sentido. Vamos lá comigo, pensa comigo. Nós vimos lá no início da organização da sociedade, as sociedades primitivas se organizando em trabalhos específicos, a divisão do trabalho. Foi só então que foi possível ter o trabalho intelectual. Por quê? Porque se cada um tiver que caçar para sobreviver, não sobra espaço algum para o trabalho intelectual. É com a divisão de trabalho que nós vamos ter a oportunidade de selecionar dentre os indivíduos mais aptos ou aqueles melhor nascidos, aqueles que irão dominar ou aqueles que poderão ir à escola, ou seja, aqueles que conseguem ter tempo de lazer suficiente para ir a uma escola, para aprender. A pessoa, o filho do caçador, o filho do artesão, não tem. Ele tinha que trabalhar desde criança com o pai, né? Aprendendo, enfim, para sobreviver. Já aquele que é melhor dotado, melhor nascido, ele vai ter um tempo que ele não precisa lutar pela sua sobrevivência, trabalhar para a sua sobrevivência. É por isso que escola, em sua etimologia, significa lazer, porque nos primórdios era isso, só ia à escola aquele que tinha tempo suficiente de lazer.
Agora, relacionando duas palavras que estão relacionadas à escola, que é educar e ensinar. Qual é a diferença das duas? Bom, educar vem do latim, da palavra educare. Educare, esse e aí do educare, quer dizer ex, que é fora, igual ex-marido, é o que? O marido que está fora, ou seja, que já foi, né? Ex, e, botar para fora. E ducere, ducere é conduzir. Então, o que é etimologicamente a palavra educar? Conduzir para fora, ou seja, extrair o que está dentro de você, um conhecimento que você tem, para fora, desenvolver. E ensinar. Ensinar também vem do latim, insigne, que significa indicar. Então, quem ensina indica um caminho. Ensinar só vai aparecer esse termo no século XVII, junto com a escola moderna. Então, a palavra ensinar surge no século XVII, quando a escola é ressignificada em termos modernos e vai significar a arte de transmitir conhecimentos. Bem, era isso que tínhamos para hoje. As nossas referências, a referência que eu me baseei, que eu busquei, pesquisei, juntei, coloquei imagens para vocês, está onde? Nesse livro aí da Miorin, que é uma das nossas referências principais para essa primeira parte, Introdução à História da Educação Matemática, e também para poder trazer um pouquinho do conhecimento matemático que tinham egípcios, eu falei um pouquinho dos gregos, né? Eu fui nesse livro, Tópicos de História da Matemática, para buscar esses problemas para vocês e mostrar para vocês. Espero que vocês tenham apreciado as informações, façam anotações, voltem o vídeo em tantas vezes quanto forem necessárias e façam as atividades para contabilizar com presença. Até mais!